7 horas e 49 minutos. Eu já vou abrir a imagem do estúdio. Vamos sair de um assunto de festa para falar de um assunto delicadíssimo hoje sobre saúde da mulher, mas vai muito além da saúde física, só aí dos cuidados. Doutora Grazi, seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa. Eu errei algum microfone teu, Grazi. Agora sim, desculpa, Grazi. De novo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Em primeiro lugar, antes de falarmos desse assunto delicado, aproveitando o janeiro branco aí para a saúde emocional, dia 11 de fevereiro, no dia do Babalaô, é o dia do meu aniversário, que eu estou aí já há um mês anunciando para todo mundo, então aqui na rádio. Eu nunca vi alguém gostar tanto de comemorar que tu tá um mesmo e tudo que é post teu, lembra, é só pra lembrar meu aniversário, faltam tantos dias. Isso é muito legal, cara. Porque 11 de fevereiro até mãe esquece, né? Então eu ligo pros meus irmãos, pras ainda amigas. mais nesse ano que vai cair no domingo de carnaval, Domingo de carnaval, então quando vocês estiverem aí no carnaval, lembrem. Mandem lá um directzinho, mandem um lá no post, parabéns, muito doutora bom. Grazi. Muito bom, parabéns, Grazi, muito legal. Adorei essa. Ai, gente, é o seguinte, a doutora Grazi vem hoje para falar, e a gente estava falando aqui no intervalo de como tem assuntos delicados. Tem alguns que são delicados para todo mundo, alguns não, né? Tem gente, neste caso de hoje, tu vai falar de um tema que qualquer pessoa que já tenha passado pela experiência ou de ter vivido, ou de estar acompanhando, de ser familiar, acompanhar alguém que passou por um abortamento, seja voluntário ou provocado, sabe que aquilo causa um trauma, é algo a ser pensado por um bom tempo, assim, né? É uma coisa que mexe muito com a mulher e com o casal, né? Eu tento sempre colocar isso porque, às vezes, as mulheres acham que o marido não está sentindo, que o parceiro não está sentindo, mas, às vezes, ele está se fazendo de forte para ela poder desmoronar também, né? Então, eu sou ginecologista e estou completando 22 anos de formada, há 20 anos, então, ginecologista, e passei por isso com muitas pacientes, né? E eu sempre falava para as pacientes, quando eu ia falar da conduta, existem duas condutas que são corretas quando ocorre um abortamento. A gente pode esperar por um tempo para ver se vai expulsar espontaneamente, ou a gente pode internar para colocar aqueles comprimidinhos de Citotec, que é o misoprostol, e fazer a curetagem ou a mil. E eu sempre falava, eu sempre fui muito resolutiva, eu acho que eu ia lá e fazer, internar e fazer de uma vez, né, pela minha personalidade. E o ano passado eu passei por um abortamento, eu engravidei de gêmeos em fevereiro ali, e daí passei por um abortamento e não consegui, né? Então eu tive, inclusive o meu médico, foi o diagnóstico às 11 da manhã, à 1 da tarde, eu tinha uma cesárea de uma paciente, eu fui, fiz, né? Depois ela ficou sabendo que tinha sido naquele dia, ela, Grazi, mas tu estava ali tão feliz por mim. Sim, eu estava feliz por ti. Eu estava triste por mim, mas eu estava... Então, naquele momento, tu tem que entregar o teu trabalho, né? Não tenho o que fazer. E estava marcado para 6 da tarde e eu não consegui, Não conseguiu fazer. Não, deixei para a semana assim, esperei um tempo. Então, às vezes, a gente tem que se reconectar, digerir aquela história. A gente tem que pensar que é um luto, a gente perdeu um filho, né? Não é, é uma célulazinha, estava recém no início. E quando tu ouve isso de alguém também dói muito, porque tu tá tendo aquela emoção e as pessoas às vezes querem minimizar a tua dor e não é por mal, né? Então quem tá na volta é importante ter essa noção. E eu sempre digo para as minhas pacientes, né? Agora tu vai saber um monte de gente que teve, que tu nunca ficou sabendo. Uma tia vai falar, antes do teu primo eu perdi, a tua avó, eu perdi 2. Porque não é uma coisa que fica todo mundo falando, mas é uma coisa que é bem comum. Então, 20 a 30% das mulheres, das gestações, vão ocorrer o abortamento. Então, de cada 10 mulheres que engravidam, 2 a 3 vão perder esse bebê. Cara, é muita gente, cara. É muita gente. E muitas mulheres nem vão saber. Existe o que a gente chama de gravidez química, né? E às vezes ela vai perder naquele período que era para ela menstruar mesmo, e ela nem vai saber que ela esteve grávida. Cara, tu tocou num assunto que eu tô pensando aqui, tu tocou rapidamente sobre essa rede de apoio que às vezes, na melhor das intenções, acaba ampliando o trauma, né? A pessoa quer te dar um consolo, quer te jogar para cima,
mas acaba usando a palavra errada. E é muito difícil esse momento, porque cada pessoa, essa coisa da psicologia, que cada um tem um jeito de interpretar e de agir. E acho que a tua experiência foi muito forte nesse sentido de que, puxa, eu jurava que seria de uma maneira e aconteceu comigo e não foi. Quer dizer, precisou de um tempo para viver aquele luto, para poder tocar no assunto. Rede de apoio é importante, mas às vezes não é o falar, às vezes é só o estar ali à disposição, né? Exatamente. Eu lembro que o final de semana mesmo que aconteceu, né? Tinha o aniversário de uma amiga minha. Todos os meus amigos da igreja, assim, os meus amigos do grupo comúnio, que nós somos em 9 casais, assim, eu tenho certeza que eu teria sido muito bem acolhida, mas eu queria estar sozinha. E daí eu pedi pro meu marido, vai pro churrasco, por favor. E daí ele, as gurias todas queriam vir, daí eu não era aquele momento também, né? E daí ele também estava desconfortável de estar lá, tipo, eu te deixei sozinha. Não, deixa eu sozinha um pouquinho, né? Então, também, a gente aceitar o auxílio do parceiro, que naquele momento eu não estava... Eu assisti 30 episódios de série que eu nem sei o que eu assisti, porque eu estava na frente da TV, né? Mas a gente tem que viver aquilo e aceitar que o parceiro também está triste, também está em luto, também perdeu o bebê, né? Pois é, então, um sonho, porque não é muito legal que tu falou, foi uma célulazinha. Não, cara, mas... era um sonho, tu tinha toda uma projeção, né? Tinha toda uma coisa do... já sabia que faculdade iam fazer os gêmeos. Mas calma, temos tempo. Agora é o chorar ali, aquele momento, é o botar pra fora, viver esse luto. Abortamento. Bom, Grazi, isso no involuntário. Lamentavelmente, a gente ainda tem muita gente que busca maneiras alternativas de fazer essa interrupção na gravidez. Muitas vezes ou mal aconselhadas ou estão sozinhas mesmo, né? Nem dividem isso com o parceiro. Quando há esse relacionamento, quando há o parceiro, eu acho que é importante que a mulher não tome essas decisões sozinhas, né? Que ela, ou ao menos externize, converse para entender que é um núcleo familiar decidindo alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? E o abortamento espontâneo acontece muito, mas no nosso país, em todos, né? A gente vê isso na mídia, o abortamento provocado também, né? Então, nós temos aí muitas mulheres que acabam fazendo de uma forma errada, vão dar uma infecção e consequências para isso. E também, hoje em dia, essa temática está muito em voga no Senado, na Câmara, no STF. Então, todo mundo querendo aí legislar sobre esse assunto. Mas é um assunto muito delicado. Nós somos um país laico, mas nós temos uma comunidade cristã muito grande no nosso país, né? Então, são coisas que a gente tem que abordar com muita delicadeza, muito comedido a forma da gente de falar sobre esse assunto. Delicado demais. E eu, depois de ter conhecido alguns casos, ter convivido com alguns casos, acho que isso me trouxe um ensinamento muito grande, assim, de tentar cada vez mais não apontar dedo para ninguém, porque a gente não sabe as dores, a gente não sabe a vida de ninguém, né? Ou se colocar à disposição para ajudar é uma coisa, mas sair condenando certas atitudes, assim, sem estar lá, sem ter vivido as dores daquela coisa. In your shoes, né? Como dizem. Se eu não tô nos teus sapatinhos, a gente não sabe o que tu tá sentindo naquele momento. Né? Porque é um momento em que muitas pessoas... E a mudança... até é bom falar contigo sobre isso. A chuva, essa tempestade hormonal que acontece com a mulher, que todo mês acontece, mas eu acho que na gravidez é uma coisa... pode causar uma instabilidade emocional, pode tirar a pessoa, digamos assim, do melhor equilíbrio, né? Do prumo, como dizem. Então, sim, a questão hormonal vai estar muito... a progesterona muito aumentada, que é aquele hormônio que está aumentado no período pré-menstrual, que é o que vai dar a TPM, né? A retenção de líquido, inchaço. Então, sim, pode causar, então, aí uma depressão pós-parto ou um processo depressivo aí pós-abortamento. Então, a gente tem que cuidar e as pessoas que estão na volta se atentar para isso, né? Então, esse janeiro branco é para conscientização em relação à saúde mental. Nós, cada vez mais aí aumentando suicídios, depressão, transtornos mentais, né? Às vezes a gente brinca, tinha que botar fluoxetina e Rivotril nas caixas d'água, mas todo mundo aí
mas procurando ajuda, né? Então, é importante a gente ficar atento a essa paciente, a essa pessoa perto da gente. E nós passamos, né, uma pandemia que eu acho que levou todo mundo a um estresse gigante, assim, uns mais do que outros, mas foi muita gente, né, que levou o estresse de uma potência enorme, assim, de tudo, de mudança de vida, de insegurança, de uma série de coisas. E eu acho que isso ainda está trazendo muitos reflexos ainda. Eu acho que ainda tem gente que não conseguiu aliviar a corda, tem gente que ainda está numa pressão danada, não conseguiu aquela coisa da resiliência, de voltar né, calma, de diminuir um pouco. Parece que a coisa ainda está meio maluca, assim. Ou teve gente que voltou a uma vida louca, de repente agora parece que vou viver tudo nesse ano e tal. Então eu acho que nós somos sobreviventes, sim. Passamos por uma pandemia, legal. Mas o cuidado com a saúde mental, eu acho que pós-pandemia, então, tem que ser muito grande, cara. E parece que as pessoas ainda têm muito bloqueio com isso, né? Tem muita gente que acha que é frescura, que acha que terapia é coisa pra gente fresca, que sabe? E não dá a devida importância. E muitas vezes as pessoas que mais precisam desse atendimento são as que mais ironizam e satirizam essa situação, cara. Eu acho que a terapia é fundamental. Aí lá no meu Instagram tem uma live que eu fiz com a Caroline Valtric, que é psicóloga, né, que a gente falou justamente sobre a pandemia, sobre esse confinamento. A gente tocou um pouquinho em relação ao abortamento, eu me lembro ainda. E foi antes de eu ter o meu. E como aquilo me fez bem também quando eu passei por aquilo que eu lembrava, do que a gente tinha conversado, né? A terapia, ela é fundamental para todo mundo, né? E vai ajudar a passar por esses momentos. Eu vejo que a pandemia foi um momento muito estressante na vida de muita gente, e quem não mudou não aprendeu, né? Eu acho que a gente passou à toa por esse momento. Eu acho que eu tive o Antônio, meu esposo, teve muito grave, 1 mês de intubação, 2 meses de internação, e eu vejo que a gente ressignificou muita coisa, né? Então, dá o devido valor para aqueles pequenos momentos, para estar junto, para aproveitar as coisas da vida, e não dar tanto valor às coisas materiais. Não é que eu não goste, né? Mas dá o devido lugar às coisas, né? Acho importante. Bom. Grazi Porto, batendo um papo hoje conosco, diferente a coluna da Grazi hoje, mas importante, bem lembrado. Eu estava desatento ao janeiro de atenção à saúde mental. A gente geralmente fala em saúde mental em setembro, né, com o Setembro Amarelo. Que bacana falar em janeiro, trazer esse tema também, cara. Muito legal, muito bacana. Grazi, obrigado pela atenção, parabéns pelo tema, pela coragem até de se expor, né, de se colocar como um exemplo de alguém que quando vestiu o sapato percebeu que não é bem assim, não é tão fácil. E eu acho que isso, para quem está sabendo ouvir, tá conseguindo aprender bastante hoje. Obrigado, Grazi. Sempre Obrigada, bom. Rafa. E não esqueçam, dia 11 de fevereiro... Aniversário da Grazi. Onde é que você vai mandar o recado? Vai lá no direct do Instagram, né? Grazi Porto no Instagram. Doutora Graziela Porto, vai lá e me manda um beijinho que vou estar muito feliz.